continuando a falar sobre neurohumanidades. Então, em primeiro lugar, uma questão semântica, que é, na verdade, será que se deve dizer as neurohumanidades, o que parece ser mais adequado em relação a essa terminação plural, mas eventualmente a gente pode falar em o campo das neurohumanidades, ou ainda a área das neurohumanidades. Então, para evitar essas dificuldades, é melhor falar-se em neurohumanidades. Tal e tal coisa, etc., acontece em neurohumanidades, porque eventualmente reportar-se à área de neurohumanidades ou ao campo de neurohumanidades e omitindo a palavra campo ou área, eventualmente pode parecer haver um problema de concordância em relação à utilização desse termo que é neurociência ou neurologia ou neuroconhecimento, eventualmente pode ser que seja neurociências no plural, mas humanidades está sempre no plural. Então, por isso, digamos, evitar, pode ser conveniente evitar então o artigo definido, e aí ficamos com essa maneira de nos expressarmos, dizendo em neurohumanidades. Bom, dito isto, então vamos lembrar que um dos aspectos desta discussão, deste debate, quando se fala inclusive a respeito de multi, inter ou transdisciplinar, diz respeito também à epistemologia, ou o estudo do conhecimento, ou o conhecimento a respeito do conhecimento. Então, a junção entre o neuroconhecimento e as ciências humanas é uma junção bastante interessante no sentido da compreensão do processamento do conhecimento, da maneira como ele ocorre, como acontece, não apenas no nível biológico, neurológico, neuroquímico, mas também no nível cognitivo, no nível de como que se encadeiam os pensamentos, as ideias em relação ao conhecimento, incluindo aí aspectos filosóficos, históricos, sociológicos, etc. Bem, então, nesse sentido, quando falamos então que neurohumanidades é uma área interdisciplinar, nós procuramos então lembrar aquilo de que quando se trata de uma área interdisciplinar, procura-se fazer, então, uma interface entre duas ou mais áreas, fazendo um uso de linguagem mais acessível a ambas ou mais áreas que estejam nesse formato, e também métodos. Antes disso, vamos lembrar o seguinte, que esta maneira de falar, multi, inter ou transdisciplinar, é uma maneira de falar que ela vai surgindo, começa a aparecer no transcorrer do século XX. Então, não é uma coisa, a gente diz que multidisciplinar ou multidisciplinaridade é uma maneira das disciplinas se disporem desde Aristóteles, mas acontece que o próprio nome das disciplinas, disciplina, era usado de outra forma. Antes eram as cadeiras, as cátedras. Então, no transcorrer do século XX, na medida em que este termo disciplina foi sendo dado ao nome das áreas de conhecimento,
é que aos poucos foi surgindo este tipo de estudo destas áreas, utilizando esta forma, essa maneira de procurar entender o conhecimento, como se organiza o conhecimento. Nesse sentido, o Joe Moran não deve ser confundido com Edgar Morin, porque são nomes parecidos. Edgar Morin, que fala mais da transdisciplinaridade, e o Joe Moran, que diz respeito a esse estudo acerca da interdisciplinaridade. Ele mesmo aponta o início dessa utilização, dessa visão interdisciplinar, lá em torno da Primeira Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial, onde na Inglaterra a língua inglesa passou a ser mais valorizada nos estudos de lá mesmo, vista como uma área interdisciplinar, como uma espécie de área que centralizasse as outras áreas de conhecimento. E justamente isso é interessante porque nesse sentido é uma área de estudo da própria linguagem que acabou se colocando, digamos, como um primeiro campo interdisciplinar. Então, a linguagem é justamente uma ferramenta bastante importante dentro dessa visão do campo ou em neurohumanidades. E dentro do uso da linguagem é muito importante o uso da metáfora, o estudo da metáfora, como temos até, por exemplo, neste livro acerca de a metáfora e o conhecimento, onde justamente procura-se ver, é um dos estudos que procuram ver isto, a construção das áreas de conhecimento através da metáfora. Então, a metáfora é uma maneira que começa simbólica de explicação de alguma coisa e aos poucos as palavras vão tomando outros sentidos. Isso é um item importante dentro dessa correlação entre diferentes áreas do conhecimento. Então, por exemplo, a palavra célula, quando o Hulk, H-O-O-K, não é o super-herói Hulk, quando o Hulk, a questão de 200, 300 anos atrás, olhando no microscópio, ele viu, então, uma figura de uma imagem algo retangular ou quadrado, quando ele examinou lá uma cortiça, uma rolha no microscópio, ele chamou aquilo de uma pequena célula. Ele achou que era parecido com um pequeno quarto, uma pequena célula, daí ele deu o nome célula, que é um diminutivo de cela. Com o passar do tempo, esse nome foi sendo usado para essas estruturas vistas no microscópio, e aí que aos poucos foi se tendo essa noção das células biológicas, e nem se lembrava mais dessa uso metafórico, dessa metáfora que o Hulk usou em primeiro lugar lá para descrever essa estrutura que ele viu no microscópio. E por sua vez, depois outros termos vão utilizando célula, o telefone celular. Quando a pessoa fala no telefone celular, fala a respeito do telefone celular, nem lembra da célula biológica e muito menos ainda
dessa célula pequena lá da origem do termo. Então, ao prestarmos atenção na linguagem, como ela trabalha, como ela é trabalhada na configuração do conhecimento, vamos entendendo melhor como que se dá o processamento do conhecimento, bem como vão se configurando as diferentes áreas, as especialidades e subespecialidades e como elas também entram em contato umas com as outras. Então, nesse sentido, a linguagem faz parte, é uma dos fatores básicos dos estudos em neurohumanidades. É ferramenta e obstáculo. É ferramenta porque ajuda nesse entendimento, nesse trabalho, ao mesmo tempo é um obstáculo na medida em que é o que dificulta também como fazer para expressar o conhecimento a respeito de uma série de coisas. Portanto, na nossa visão em neurohumanidades, a linguagem é básica. A linguagem, ela vem antes do resto das coisas. Então não devemos imaginar que no neuroconhecimento, primeiro, antes de tudo, vem os neurotransmissores. Não, primeiro veio a linguagem que deu nome a neurotransmissor, que deu nome a cérebro, e assim por diante.